Direto para Brasília, o presidente Jair Bolsonaro justifica gastos com os cartões corporativos, sempre alvo de muita polêmica. Paola Cuenca com as informações. Quais foram as explicações do presidente, Paola? Olha, o presidente Jair Bolsonaro falou para apoiadores ali no Palácio da Alvorada que sim, os seus gastos com cartão corporativo, eles estão altos. É importante a gente lembrar que esses gastos do cartão corporativo do presidente da República estão sob investigação do TCU, Tribunal de Contas da União, mas Bolsonaro se justificou dizendo que quando faz viagens, por exemplo, ele precisa arcar com todos os custos de alimentação, combustível, hospedagem dele e de toda a sua comissão, e que ele não poderia viajar somente com 2 seguranças, ele precisa viajar com 50. E por isso, então, os gastos eles ficam tão altos. Inclusive, o presidente agora, ao longo dessa semana, esses dias, ele deve fazer uma passagem por diversas cidades do Nordeste e ele já avisou que entre hoje, terça-feira e quarta-feira, ele deve gastar, por exemplo, R$300 mil no cartão corporativo por conta de ter que arcar com todos esses custos, não só dele, mas também de toda a sua comissão. E ainda também, para se rebater dessas críticas, ele atacou o outro lado. Lembrou sobre gastos que foram feitos por outros ex-presidentes, como é o caso da ex-presidente Dilma. E ele falou ainda que a ex-presidente Dilma não realizava viagens, não tinha justificativas também para gastar tanto com o cartão corporativo como ele, que ao longo do seu governo, a gente viu épocas em que ele ficava viajando pelo menos 2 vezes na semana para diferentes localidades, e disse que todo o problema ele foi iniciado por conta de um senador que juntou ali 2 anos de governo Dilma, 2 anos de governo Temer, e ao comparar com 3 anos do governo Bolsonaro, viu que houve um gasto um pouco acima e por isso agora toda essa confusão foi iniciada. Então o presidente minimizou todo esse processo de investigação a respeito dos seus gastos no cartão corporativo. Ô Paula, e outro assunto que vem tendo uma repercussão grande aí em Brasília, o ex-juiz Sérgio Moro está contestando uma apuração que foi feita pelo TCU em relação a possíveis sonegações por parte dele. O que o ex-ministro está contestando? Então, toda essa situação começou com aquela investigação a respeito de como ficaria a relação entre o ex-juiz Sérgio Moro e também a empresa de consultoria judicial americana, a qual ele prestou serviços de novembro de 2020 a outubro de 2021, já que essa empresa trabalhou na recuperação judicial de diversas construtoras que tiveram seu patrimônio afetado por conta da Operação Lava Jato. Então, possível conflito de interesses nessa relação. E durante todo esse processo, que depois que o ex-juiz Sérgio Moro informou que ele havia recebido uma quantia de R$3.700.000 por conta desse serviço prestado a essa empresa de consultoria judicial, houve então o início de uma investigação a respeito de uma possível sonegação fiscal por parte de Sérgio Moro por conta desses recebimentos que foram feitos em uma pessoa jurídica ligada ao ex-juiz federal. E é nesse processo, então, que um subprocurador-geral do Ministério Público, que é ligado ao TCU, Tribunal de Contas da União, pediu o bloqueio de bens de Sérgio Moro. Ao se manifestar por meio de seu advogado contra esse bloqueio de bens, então Sérgio Moro disse que ele estava sendo perseguido judicialmente. Ele usou uma expressão em inglês chamada de lawfare, que foi também muito utilizada pelo ex-presidente Lula ao dizer que todo o sistema da justiça estava sendo aparelhado para tentar fazer uma perseguição política a ele. Agora Sérgio Moro se usa dessa justificativa. E ainda disse que o Tribunal de Contas da União, por ser um órgão que faz a verificação, a fiscalização das contas da União, não teria uma alçada capaz de fazer investigação sobre o caso dele, que seria uma pessoa privada, uma pessoa em particular. E que se foi notada alguma sonegação fiscal, esse caso deveria então ser repassado para a Receita Federal e não mais ficar ali no Tribunal de Contas da União todo esse processo de investigação. Ainda não existe um parecer a respeito desse assunto, sobre se haverá o bloqueio de bens ou não, mas agora o ex-juiz Sérgio Moro, então, fala que ele está sendo perseguido ali pelo Tribunal de Contas da União.